muito boa tarde. No próximo domingo arranca a World Youth Day, Global Race, no dia da Jornada Diocesana da Juventude. Esta é uma corrida a nível planetário entre os próximos dias 21 e 30 de novembro, como forma de envolver para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. É um tema que vamos analisar já de seguida com o Afonso Virtuoso, mas antes ficamos com a atualidade religiosa, onde destacamos a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Na cidade italiana de Assis, que tem o rosto de São Francisco, o Papa quis deixar um gesto simbólico para assinalar o 5º Dia Mundial dos Pobres. O encontro de oração e testemunho começou com um abraço virtual no átrio da Basílica de Santa Maria dos Anjos, onde o Papa recebeu simbolicamente o manto e o cajado do peregrino. O cajado foi entregue por Arbalei, refugiado eritreu, invisual, que chegou à Itália em 2018 graças à criação dos corredores humanitários, que conversou com o Papa durante alguns momentos. Representantes do grupo de pessoas pobres e de quem trabalha junto delas apresentaram o seu testemunho ao longo de vários minutos, visivelmente emocionados. È tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono. È tempo di rimboccarsi le maniche per restituire dignità, creando posti di lavoro. È tempo che si torni a scandalizzarsi davanti alla realtà dei bambini affamati, ridotti in schiavitù, sballottati dalle acque in preda del naufragio, vittime innocenti di ogni sorta di violenza. A celebração de oração e testemunho decorreu junto a Porciúncula, uma das igrejas que o Santo de Assis pensou em restaurar, hoje dentro da Basílica de Santa Maria dos Anjos. Francisco foi duro ao criticar quem culpabiliza as pessoas pobres pela sua condição, afirmando que é hora de lhes devolver a palavra e a dignidade que merecem. A volte si sente dire che i responsabili della povertà sono i poveri. Un insulto in più. Pur di non compiere un serio esame di coscienza sui propri atti, sull'ingiustizia di alcune leggi e provvedimenti economici, un esame di coscienza sull'ipocrisia di chi vuole arricchirsi a dismisura, si getta la colpa sulle spalle dei più deboli. A Basílica de São Pedro acolheu 2.000 pobres no seu dia, unindo-se à celebração anual presidida pelo Papa. Francisco voltou a condenar a economia do descarte, que obriga os mais desfavorecidos a viver à margem da sociedade, apelando à intervenção organizada dos católicos para superar esta situação. Se la nostra speranza non si traduce in scelte e gesti concreti di attenzione, giustizia, solidarietà, cura della casa comune, le sofferenze dei poveri non potranno essere sollevate. L'economia dello scarto che li costringe a vivere ai margini non potrà essere convertita. Le loro attese non potranno rifiorire. A noi, specialmente a noi cristiani, tocca organizzare la speranza. Bella quella espressione di Tonino Bello, organizzare la speranza. Tradurla in vita concreta ogni giorno, nei rapporti umani, nell'impegno sociale e politico. A Cimeira do Clima não ficou de fora das preocupações do Papa. Apesar das hesitações da comunidade internacional, a mensagem de Francisco é clara. Temos de agir já. Il grito dei poveri, unito al grido della terra, è risuonato nei giorni scorsi al vertice delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, COP26, a Glasgow. Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ed economiche ad agire subito, con coraggio e lungimiranza. Al tempo stesso invito tutte le persone di buona volontà
ad esercitare la cittadinanza attiva per la cura della casa comune. Na reta final do ano especial dedicado a São José, o Papa iniciou um ciclo de catequeses sobre o mestre do essencial. Francisco convida a valorizar as periferias geográficas e existenciais na sociedade atual e deixa uma proposta de oração para todos. San Giuseppe, tu che sempre ti sei fidato di Dio e hai fatto le tue scelte guidato dalla sua provvidenza, insegnaci a non contare tanto sui nostri progetti, ma sul suo disegno d'amore. Tu che vieni dalle periferie, aiutaci a convertire il nostro sguardo e a preferire ciò che il mondo scarta e mette ai margini. Conforta chi si sente solo e sostiene chi si impegna in silenzio per difendere la vita e la dignità umana. Amen. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, nos Açores, quer acolher pessoas que se desloquem a Ponta Delgada para receber tratamento médico. Em causa está a utilização de um espaço com capacidade para acolher até 60 pessoas em situação vulnerável e que requerem algum acompanhamento. Como não tem familiares cá, não tem pessoas conhecidas e depois acabam por estar todo o dia ou fechadas num quarto de hotel ou a divagar e pelas ruas, mas de qualquer das maneiras aqui vamos criar um outro tipo de ambiente, que é este o nosso objetivo. Criar, eu não digo uma família, mas que esses tratamentos são tratamentos longos, às vezes 2, 3 meses, mas fazer com que as pessoas se sintam um bocadinho mais confortáveis, acompanhadas por um grupo de voluntários, por exemplo, se estiver um dia como esse, ficar fechado em casa ou ir dar um passeio às Furnas ou ir às 7 cidades, é esse mais ou menos o nosso objetivo. Acompanhar as pessoas, inicialmente indicar-lhes os lugares onde têm de ir fazer as coisas, mas depois residirem aqui, onde também podem fazer a sua comida, lavar a sua roupa, portanto o convento será transformado para esta vertente. A maior unidade de saúde entre as 9 ilhas açorianas situa-se em São Miguel, destino de tratamentos oncológicos que se prolongam durante alguns meses. Eu sei que há uma grande necessidade disso, mas mesmo estas casas que existem, são casas que dão uma chave à pessoa e a pessoa vai à sua vida, não é? E a pessoa fica um bocadinho perdida e desorientada, sobretudo numa fase inicial, e é aqui que nós queremos dar essa outra vertente, uma vertente humana que é, na realidade, uma vertente cristã, de acompanhamento das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. A fragilidade da doença é uma coisa terrível e, portanto, queremos acompanhar as pessoas nestes momentos. O Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres implantou-se em Ponta Delgada, nos Açores, no século XVI, e a sua devoção chega aos nossos dias, congregando em momentos de festa 50 e 60 mil pessoas. Ali acorrem peregrinos a pagar promessas e a nomear as fragilidades da sua vida. A casa estará aberta para todos, crentes, não crentes, pessoas de boa vontade que queiram cá vir. Mas claro que os devotos que puderem cá permanecer, já recebi cartas dos Estados Unidos e do Canadá a dizerem, mas e se nós formos assim na altura das festas e se tiver um quartinho, nós podemos ficar? Com certeza, os quartos que estiverem disponíveis também e que não estiverem a ser ocupados, e se alguém quiser ficar connosco, com certeza que sim. Local de devoção que acolhe as fragilidades em forma de oração, quer agora também ser casa para as debilidades físicas de homens e mulheres que necessitam temporariamente de um espaço onde residir. De forma mais permanente, o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres prepara-se em janeiro para ser morada de uma congregação religiosa feminina contemplativa, com o objetivo de auxiliar na manutenção do espaço, na espiritualidade e na recepção aos peregrinos. Este domingo a sede Lisboa volta a evocar esse dia
21 de novembro de 1971. No dia de Cristo Rei, Dom António Ribeiro entrava na sede de Lisboa para 27 anos, em que muito mudaria no país e na Igreja. Nos anos seguintes, Dom António Ribeiro irá conjugar inteligência, serenidade, mas também a determinação inabalável de assegurar as condições para uma Igreja livre e sintonizada com os tempos novos. Eu recordo que, um ano antes da Revolução de Abril, em 1973, o Episcopado Português fez uma carta comemorativa do 10º aniversário da encíclica Pacem in Terris de João XXIII, e a autoria desse documento do Episcopado, a autoria moral é do Episcopado no seu conjunto, mas quem basicamente a escreveu foi precisamente o Cardeal Ribeiro, que era nessa altura um jovem, 40 e tal anos, patriarca de Lisboa. E se nós relermos essa carta de 1973, um ano antes da Revolução e do programa do movimento das Forças Armadas, nós já lá encontramos as ideias essenciais sobre a democratização da sociedade, sobre a participação política, sobre a liberdade, sobre a responsabilidade social. Está lá praticamente tudo. Gere com mestria a transição para o Portugal democrático e, pondo de parte qualquer extremismo, garante o espaço da Igreja como território apenas dependente do Bispo de Roma e distanciado de servilismos políticos. A arquitetura pastoral que ainda hoje persiste em Lisboa e, por que não dizê-lo, também no país, bebe muito na sua determinação e paixão pelos rumos novos traçados pelos papas como João XXIII ou Paulo VI. E que ele traduziu, no caso de Lisboa, com o Plano de Ação Pastoral, que é precisamente desses anos 70, e que ele, com uma série de colaboradores, estabeleceu e estão lá para a aplicação à Diocese, mas as outras que quisessem seguir na mesma linha, tudo o que é essencial da proposta conciliar para a vida da Igreja e para a projeção da Igreja na sociedade. Reler os textos com a marca do Cardeal Ribeiro dos anos 70 são hoje, meio século passado, ocasiões de grande aprofundamento e relançamento da vida da Igreja em si mesma e na sociedade. No domingo à tarde, o Patriarcado de Lisboa regressa à Sé para evocar a memória de Dom António e o seu legado pastoral. Um momento determinante na história recente da Igreja em Portugal, que será lembrado no programa 70x7, a acompanhar na RTP2 este domingo pelas 17h40. Já sabe que encontra estes assuntos atualizados em agência.eclesia.pt. Agora a World Youth Day, Global Race, uma corrida ao alcance de todos, não é assim, Afonso? Eu agradeço a sua companhia hoje aqui, a presença no programa Eclésia. Na verdade, qualquer um pode participar nesta corrida. Antes de mais, Henrique, eu é que agradeço. E sim, a resposta a esta pergunta é qualquer um pode participar nesta corrida. É a grande vantagem de ser digital e de ser global. É, portanto, um desafio para todos, tal como as jornadas o são abertas a todos, é um desafio para todos e a corrida não podia deixar, portanto, de ser assim. Estamos a falar de uma forma muito concreta também de envolver e de chamar a atenção para esta fase preparatória das Jornadas Mundiais da Juventude, mas também de uma dimensão solidária, não é? Ao fim e ao cabo, esta corrida traduzir-se-á de alguma forma numa possibilidade de alguns poderem participar nas jornadas. Exatamente. Eu acho que o mais importante a dizer é que as jornadas estão vivas, já estão a fazer caminho, já há muita gente envolvida, já há muitas iniciativas a acontecer pelo país todo. E esta é mais uma dessas iniciativas. Só que esta tem a particularidade de não ser pelo país todo, ser pelo mundo todo. De facto, ser uma proposta aberta de que todas as pessoas de todas as nacionalidades possam participar. E possam participar cada uma da sua forma, cada uma no momento em que lhe for adequado. Portanto, é uma corrida que acontece de 21 de novembro a 30 de novembro, portanto, uma corrida que dura uma semana, e em que, no fundo, as pessoas têm a possibilidade de escolher
correr ou 2 km, ou 5 km, ou 10 km, dependendo do estado de saúde físico em que se encontrem. E, portanto, damos essas diferentes possibilidades e as pessoas fazem este percurso no momento em que lhes for conveniente. E depois, no fundo, esse score que cada pessoa vai fazendo, o percurso que faz e o tempo em que o faz, vai sendo contabilizado numa app que temos, em que no fundo depois podemos ir acompanhando não só o nosso desempenho, mas também o desempenho de todas as pessoas que percorrem, que fazem este caminho connosco. Relativamente à pergunta que me fez, sim, de facto, esta é uma atividade e uma iniciativa das Jornadas Mundiais da Juventude no âmbito de uma lógica de angariação de fundos, em que o objetivo é precisamente esse, quantos mais fundos conseguimos angariar, mais baixo será o preço da jornada e, logicamente, e na sequência disso, mais jovens poderão vir. E, portanto, o nosso entusiasmo em fazer esta iniciativa é também equivalente ao entusiasmo que temos em que todos possam vir e ninguém deixe de vir porque não tem possibilidades. Esta corrida arranca precisamente quando se assinala o Dia Mundial da Juventude, mas na sua dimensão de jornada diocesana de jovens, acaba por ser também esta jornada diocesana da juventude uma etapa muito concreta que aponta já para a Jornada Mundial dos Jovens em Lisboa em 2023. Sem dúvida. E a Jornada Diocesana da Juventude e muitas outras propostas que irão acontecer durante estes 2 anos, no fundo, relembram-nos as jornadas e ajudam-nos a fazer caminho até às jornadas, mas eu acho que fundamentalmente nos têm de relembrar aquilo que é verdadeiramente essencial, que é não ver a Jornada Mundial da Juventude como um fim, como um meio, como uma grande oportunidade, mas não como um fim. O Papa estar cá é uma grande oportunidade para nos ajudar a relembrar do essencial daquilo que nos une na Jornada Mundial da Juventude a tantos jovens nacionalidades diferentes, que é Cristo, que é a fé em Cristo, e no fundo é essa partilha de fé comum que no fundo nos deve unir e que esta Jornada Diocesana da Juventude e todas as iniciativas que acontecerem até às Jornadas Mundiais da Juventude e a própria Jornada Mundial da Juventude nos têm de apontar. Têm de ser setas para nos apontar para aquilo que é definitivo e final e pronto, isso aí é a nossa fé em Cristo e é sem dúvida nenhuma isso que nos junta e que dá vida às jornadas. Entretanto, os símbolos já estão em Portugal, já iniciaram esta grande peregrinação pelas dioceses do país, ainda estão a sul, mas é importante também esta, não apenas visibilidade destes símbolos, mas a forma como eles progressivamente ao longo das dioceses irão tocar os jovens, irão envolvê-los e também prepará-los para as jornadas. Não é? Este é um tempo muito desafiante na medida em que os últimos 2 anos também, e especificamente no tema da fé, foram tempos complicados, porque de facto foram tempos de isolamento e a fé é comunitária, não é? E portanto, de facto, as jornadas, e nomeadamente a peregrinação dos símbolos, é uma oportunidade para isso, porque no fundo é as próprias jornadas, vamos pôr assim, representadas nos símbolos, nos seus símbolos, que vão ter com cada uma das comunidades, com cada uma das realidades concretas e desafiam os jovens e as comunidades locais a juntarem-se, a participarem, a dar também vida e a ser vida para as jornadas. E é uma ajuda, mais uma vez, neste grande desafio que temos, que é de voltar a trazer os jovens, mas também toda a gente, para a vida da fé, que foi uma realidade que ficou muito apagada e muito esquecida nestes últimos tempos. Eu acho que temos de ter esta consciência de que, de facto, a pandemia foi um rombo para muitas realidades e também para a realidade espiritual de muitos jovens e de muitas pessoas. E, portanto, as jornadas e a peregrinação dos símbolos têm de ser esta oportunidade de reanimarmos esta vontade de voltar a viver a fé em comunidade. E, portanto, a peregrinação dos símbolos é uma oportunidade excelente para isso. E percebe nos jovens esta, digamos, a fome por uma vivência ou proposta de vida de fé? Isto numa geração que aparentemente parece ser muito, navegar muito na superficialidade das coisas, informar-se toda junto ao mesmo motor de busca, ler as mesmas coisas curtas. Há espaço para a reflexão, a fé, o sagrado? Os jovens, independentemente das circunstâncias e da geração em que nos encontramos, são todos humanos e, portanto, têm todos esta característica da natureza humana que é procurar um sentido para as coisas. E, portanto, isso pode estar mais apagado, pode estar menos apagado, mas isso existe e está lá. Portanto, o que a Igreja tem de fazer, e as jornadas, como parte da Igreja, tem de saber dar resposta a isso, é perceber como é que nas circunstâncias atuais e com a sociedade que vivemos e na qual nos inserimos, como é que podemos dar resposta e como é que podemos verdadeiramente chegar a este sentido que todos os jovens, com maior ou menor evidência, procuram. Porque essa vontade de procurar um sentido para as coisas, é um sentido transcendente, esse sentido está lá, está muitas vezes apagado e, portanto, se calhar é preciso escarafuncharmos, é preciso fazermos esse trabalho,
Mas isso não nos pode, essa suposta superficialidade que os jovens hoje em dia aparentam, não nos pode desmotivar. Tem de dar um ânimo extra, porque se isso é assim, então a Igreja tem um papel e uma missão redobrada em de facto ajudar os jovens a ganharem sentido para as suas vidas. E portanto a Igreja não se pode desanimar, tem de se animar para ajudar os jovens. Isso é fundamental. E agora, nestes próximos tempos, começaremos a ter iniciativas mais visíveis, começaremos a ver também obras, terrenos que se vão alterando, uma preparação mais tangível para as jornadas, mas o que importa mesmo é a preparação interior, não é? E essa é mais determinante ainda do que a terraplanagem dos terrenos e as infraestruturas. É muito importante que cada um comece a fazer a sua preparação interior. Exatamente. Sem dúvida. Essa organização mais logística que falava é fundamental, quer dizer, claro. A jornada não acontece sem isso, claro. E portanto não podemos ignorar isso, temos de pôr todos os nossos esforços em garantir que essa logística é bem feita e é feita em segurança, e tenho a certeza que é isso que está a ser feito, sei que é isso que está a ser feito, mas volto a dizer, essas logísticas são vácuas, são superficiais, como falávamos há bocado, se não tiverem por trás uma vontade dos jovens e de todas as pessoas que participarem na jornada, poderem aprofundar um sentido espiritual que fique para depois da jornada. Esse é o principal objetivo. E enquanto tivermos isso absolutamente claro no nosso espírito de missão destes próximos 2 anos, acho que estaremos a fazer um bom trabalho. Um bom trabalho na jornada é de facto aprofundar este sentido espiritual, esta vontade de conhecer Cristo em todos os jovens. Muito bem, Afonso, muito obrigado por esta partilha. É esta grande corrida que vai começar também nesta Jornada Diocesana da Juventude. Obrigado pela sua presença aqui no programa Eclésia. A terminar fica ainda esse convite a que mais logo escute na Antena 1 a edição a rádio do programa Eclésia. É pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.